Fala galera que acompanha o CCV, o clássico é clássico e vice-versa. E hoje nós vamos falar sobre um vídeo que eu me interesso muito em falar nesse assunto, né? É um vídeo mais descontraído, né? Que atemporal, que qualquer hora vocês podem assistir, não precisa ser dentro da cronologia do futebol, que é a minha opinião sobre a seleção brasileira de 2006. Valdir, eu não vi a seleção, tem muitos garotos aí que não viram. Eu, na época, estava no auge, de onde eu mais acompanhava o futebol foi na seleção de 2006, né? Na seleção de 2005, por exemplo, perdão, 2002, né? Quando o Brasil é campeão, eu não era assim muito vidrado em futebol, porque eu tinha acho que 10 anos só, eu só tinha 10 anos. Agora, em 2006, eu já tinha 14. Aí eu tava acompanhando futebol assim, pô, aquele negócio de moleque mesmo, de vidradão, de não perder um jogo, de acompanhar, de torcer demais, de chorar quando perdia. Eu tava no auge de quando eu acompanhava futebol. Então eu quero passar um pouquinho da minha percepção, né? E tentar explicar o que aconteceu. Por que o Brasil se fala tanto que era a seleção do momento, que todo mundo tinha certeza que ia trazer o Hexa, mas chegou lá e não levou. Será que teve alguém que ficou de fora que poderia ter ido para mudar o jogo? Vamos tentar descobrir. Então vamos lá. Vamos primeiro para a lista dos convocados, tá bom? Quem foram os convocados na época? O técnico era o Parreira, né? E quem foram os jogadores que o Parreira quis levar para essa Copa de 2006? Vamos pegar a lista aqui e eu vou falar jogador por jogador. Então vamos lá. Os goleiros foram Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Cafu, os laterais foram Cafu, Cicinho, Roberto Carlos e Gilberto. Zagueiros, Cris, Lúcio, Juan e Luizão. Volantes, Emerson, Zé Roberto, Gilberto Silva e Edmilson. Os meias, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ricardinho e Juninho Pernambucano. E atacantes, Ronaldo, Adriano, Robinho e Fred, tá? Esses foram os 23 convocados, tá? Vamos analisar, ver as características. Quem estava num grande momento que ficou de fora, foi injusto, foi justo? Vamos conversar um pouquinho para a gente analisar e ver se houve coerência na convocação, se houve injustiça, tá bom? Os goleiros, então, foram Dida, na época estava no Milan com 32 anos, voando. Rogério Ceni, que já havia sido reserva em 2002, no São Paulo também voando, acho que um dos auges da carreira dele em 2006, 32 anos. Júlio César também voando na Inter de Milão, 26 anos, né? Quem que ficou de fora? Na época, quem estava muito bem era o Fábio Costa do Santos, tinha 28 anos, estava muito bem, tinha acabado de passar, tinha tido uma passagem ruim pelo Corinthians, já retornava ao Santos, mas ele estava bem. Mas dali ele já começou um declínio total na carreira. Foi o grande último momento do Fábio Santos na carreira, foi 2006. Fábio do Cruzeiro, né, também, há muitos anos lá, sempre esteve muito bem. Mas tinha 26 anos, né, era jovem para um goleiro. E aí tinha o Marcos, que tinha sido campeão em 2002 no Palmeiras, mas já tinha 32 anos e convivia com algumas lesões. Ficava constantemente de fora, né, do time do Palmeiras. O Doni, né, na Roma, tinha 26 anos. Ele também estava muito bem na Roma. Futuramente seria chamado pelo Dunga, pós-Copa do Mundo. Klemer no Inter, também comendo a bola, 27 anos. Jogando demais o Klemer, fechando o gol. O Inter, que seria campeão da Libertadores em 2006. E o Elton, né, que estava no Porto, ex-Vasco, que também estava jogando muito bem. Pro gol não dá nem para perder muito tempo. Por mais que tinham todos esses goleiros muito bem, a lógica foi o que ele chamou. Dida, estava na época o melhor goleiro do mundo. Rogério Ceni, no Brasil ele era o melhor, estava num patamar acima do Klemer e acima do Fábio Costa, acima do Marcão, principalmente por bater falta, né? Era o grande diferencial do Rogério Ceni. E o Júlio César, na época Inter de Milão, se você for analisar, ele, o Doni e o Fábio eram os goleiros mais jovens, né, dessa geração aí de grandes goleiros. E aí optaram pelo Júlio César, que estava na Inter de Milão, né, apostaram que ele seria o futuro e ele, posteriormente, estava na Copa 2006. Então não há contestações no gol. Os laterais convocados foram Cafu, Cicinho, né, Roberto Carlos e Gilberto. O Roberto Carlos no Real Madrid estava com 32 anos, né? O Cafu estava com 35 no Milan, mas realmente
era uma transição, eu vou conversar um pouco. Tinha o Cicinho de 25 que estava no Real Madrid e o Gilberto de 29 que estava no Hertha Berlim, né? Como eu falei, o Roberto Carlos estava com 32 e o Cafu com 35. Já estávamos assim, precisamos passar o bastão para alguém. Mas esses caras estavam em outro nível, então os outros jogadores ainda não estavam no nível deles. Então eles chegaram aí para ser os titulares, né? O que mais se aproximava desse nível era o Cicinho, que tinha acabado de se transferir para o Real Madrid, né? Tinha acabado de se transferir, mas não tinha se firmado ainda no Real Madrid. Mas o Cafu tinha acabado de ser campeão, então foi dada a chance do Cafu ser titular e o Cicinho precisava conquistar essa vaga. Eu vi até uma entrevista do Cicinho recentemente, né, no programa do Benja lá na SBT, ele falando: pô, Cafu, não era para eu ter sido titular em 2006? O Cafu falou: era, por que você não foi? Tipo assim, você não se dedicou, cara. Foi você, se você não foi titular, é porque você não mereceu, né? E aí o Cicinho, os caras zoou o Cicinho, tudo foi legal. Mas assim, quem, Valdir, que poderia estar aí? Na minha opinião, tanto o Cafu quanto o Cicinho não dava muito para contestar. Mas ó, o Belletti vinha muito bem, estava com 29 anos, né? Tinha mais experiência do que o próprio Cicinho, né? Já estava no Barcelona há mais tempo, tinha mais tempo de Europa, tinha 29 anos, era mais velho, né? Você tinha também o Serginho, né? Tava no Milan com 34 anos, mas como eu falei, aí você já tem o Cafu, né? Na lateral direita com 35, você vai levar o Serginho na esquerda com 34? Não fazia muito sentido, né? E na lateral direita também tinha o Ceará do Inter, né? Que estava muito bem, que foi campeão da Libertadores, mas ele tinha a mesma idade do Cicinho, então o Cicinho estava um passo à frente. Na lateral esquerda, o Roberto Carlos com 32, dava para contestar o Gilberto. Porque o Gilberto tinha 29, estava muito bem na Alemanha, lá no Hertha Berlim, mas tinha o Silvinho no Barcelona com 31, mas também não ia ser titular, ia ser reserva, né? O Kleber, lateral esquerdo do Santos, comendo a bola no Santos, que também posteriormente, no ano seguinte, chegaria na semifinal de Libertadores, né? Com o Luxemburgo como técnico do Santos. O Serginho do Milan, que eu já falei. Tinha o Júnior, né? Que estava no Penta também, com 32 anos no São Paulo. O Gustavo Neri, 26 anos, estava no Corinthians. O Atirson, no Bayer Leverkusen, estava com 28 anos, jogando muito também. E o Léo, que foi campeão no Santos, né? Estava no Benfica, já tinha 30 anos. Você pode contestar no máximo o Gilberto nessa lateral aí, né? Mas também, o Gilberto, coitado, ele era reserva do Roberto Carlos. Dificilmente ia jogar, não faria tanta diferença. Então também o problema não estava nas laterais. As laterais estavam muito bem convocadas por Parreira. Nas zaga, os convocados foi o Lúcio, do Bayern de Munique, 26 anos. Juan, Bayer Leverkusen, 26 anos também. O Cris, do Lyon, com 28, ele já era mais experiente. E o Luizão, né, com 24 anos, ele estava no Benfica, né? E eram os melhores, pessoal. Eram os melhores. Os quatro estavam jogando, estavam no auge da carreira. Não dava para contestar essa zaga, mas eu vou dar alguma honraria aqui a alguns zagueiros também que estavam muito bem. Por exemplo, o Edu Dracena, que estava com 24 anos, né? Estava no Cruzeiro, estava muito bem, né? E ele depois, acho que no mesmo ano de 2006 ou no ano seguinte, ele vai para o Fenerbahçe da Turquia e fica um tempinho lá. Mas ele ainda estava no Cruzeiro, vinha de grandes temporadas no Cruzeiro. O Fabão do São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial, né, em cima do Liverpool em 2005. O Roque Júnior, com 29 anos, estava no Bayer Leverkusen, estava em declínio na carreira, já não estava nos seus grandes momentos. Dali por diante, o Roque Júnior deu uma sumida. O Edmilson, ele foi convocado como volante, né? Eu tinha colocado ele aqui de zagueiro. Ele foi convocado também, né? Ele era zagueiro, mas ele foi convocado de volante. Ele alternava muito entre zaga e volante, né? Ele é um zagueiro com muita técnica, muita saída de bola. Então, por vezes, ele atuava como volante, né? Então, praticamente, o Parreira levou 4 zagueiros, que tinha o Edmilson ali, né? Mas o Edmilson seria o reserva do Emerson, né? Na Copa do Mundo. Fabiano Heller, jogando muito no Inter também. O Inter que também, como eu já disse várias vezes aqui, foi o campeão da Libertadores de 2006. O Fábio Luciano estava no Fenerbahçe da Turquia, 29 anos. Depois ele viria para o Flamengo encerrar sua carreira. Ficaria ali um bom tempo. E o Anderson Polga, de 26 anos, estava no Sporting. E o Índio, também zagueiro companheiro do Fabiano Heller no Inter, tinha 30 anos, estava no Inter. Mas como eu disse,
Esses caras que eu dei o nome aqui, eles ainda assim estavam um nível abaixo dos zagueiros que foram convocados pelo Parreira. Então também não dá para contestar a zaga que o Parreira leva, não. Estava muito bem servida a zaga do Parreira. No meio-campo, então, tinha o Edmilson, como eu falei, que jogava de zagueiro e volante, né? Também tinha o Zé Roberto, que estava com 30 anos, estava no Bayern de Munique muito bem, né? Tinha o Emerson, com 29 anos, que estava na Juventus na época. Tinha o Gilberto Silva, que estava com 29 anos, jogava no Arsenal. E tinha no meio-campo, aí vamos falar já do meio-campo também. Você tinha o Kaká, né, com 23 anos, que estava no Milan. Voando no Milan. Juninho Pernambucano, já mais experiente, 30 anos, jogava no Lyon na época, né? O Ricardinho, que estava com 29, estava no Corinthians e tinha vindo muito bem de 2002 na última Copa do Mundo, né? E o Ronaldinho Gaúcho, que estava com 25 anos no auge da forma física, estava no Barcelona, né? Esses foram os jogadores de meio campo. O Ronaldinho quase um atacante, né? Então o Ronaldinho era o meia, camisa 10, mas ele era quase um atacante, ele era muito agudo, né? E aí, assim, difícil contestar. A gente sabe que o Emerson da Juventus não estava na sua melhor forma física. O Juninho Pernambucano, ele sim tinha uma característica de armador. Se tinha um cara que tinha característica de armação, era o Juninho, mas ele era banco, beleza. Eu também não vou nem contestar ele estar no banco. Mas tinha uma opção de armação, que é o que eu peço muito hoje, né? Tite, leve uma opção de um armador para o banco, né? Um Nenê, alguém que saiba armar, um cara experiente. Lá na época tinha o Ricardinho. Talvez não vivesse seu auge, e aí a gente pode contestar talvez a presença do Ricardinho novamente, né? Quem que tinha na época, Valdir, que estava muito bem? O Edu Gaspar no Valência com 27 anos, o Renato do Sevilha com 26, né? Que era do Santos. Thiago Motta, que ainda não era naturalizado italiano, estava no Barcelona, tinha só 23 anos, era um reserva, né? Mas tinha o Alex com 28, né? Que estava no Fenerbahçe. Ele tinha mais ou menos as mesmas características do Juninho? Sim. Então você teria que escolher entre um e outro. Você escolhe o Juninho porque é mais velho? Pô, é complicado. Mas o Alex, a gente questiona não estar. O Daniel Carvalho estava no CSK com 22 anos. Tinha acabado de chegar na Europa. Era um promissor jogador. O Diego, né, que tinha sido campeão pelo Santos, estava no Porto. Estava jogando muito. Estava só com 20 anos. O Mineiro, jogando muito no São Paulo, estava com 30 anos, né? E foi campeão mundial. Carlos Alberto no Corinthians tinha 29, também vivia um grande momento da sua carreira. O Edinho do Inter tinha 23, o Danilo do São Paulo tinha 26, né? 26 anos. O Tinga, também 26 anos, que era jogador do Inter. Josué do São Paulo, 27. Renato Abreu também do Flamengo tinha 27 anos. Tinha um volante no Cruzeiro, Fábio Santos, jogava muito, 25 anos. Léo Lima, garoto, 23 anos, começando no Santos muito bem. O Tadei, que também ainda não tinha naturalizado italiano, estava com 25 anos jogando na Roma, ó, Roma querida. Juninho Paulista no Palmeiras, 32 anos, né? Tava jogando bem, tava no final de carreira. Pedrinho no Fluminense, 28 anos, jogava uma barbaridade. Tinha o Jorge Wagner no Inter com 27 anos. O Roger Chinelinho do Corinthians com 27. Marcos Senna do Villarreal, que também posteriormente seria naturalizado espanhol, 29 anos. E o Kleberson, que tinha sido campeão em 2002 no Besiktas com 26 anos. Se eu fosse tirar o Ricardinho na época, também, mais uma vez, não faria diferença. Porque é um cara reserva, né? Que dificilmente entraria. Mas eu acho que poderia ter dado espaço para o Alex, né? O próprio Diego, porque o Robinho foi para essa Copa, estando no Real Madrid. Por que o Diego não poderia estar também estando no Porto? Era um garoto, né? Poucas pessoas conheciam. Poderia surpreender, né? Acho que esses dois jogadores principalmente poderiam estar no lugar do Ricardinho, que não vivia, repito, não vivia seu melhor momento. Se você quisesse um cara mais experiente, talvez o Pedrinho no Fluminense vivesse um momento melhor do que o Ricardinho. Então o único lugar que a gente pode contestar nesse time aí do Parreira seria o Ricardinho. O Ricardinho dava para contestar, mas também não acho que faria diferença na Copa do Mundo. Não foi a culpa do Ricardinho, entendeu? Então assim, na convocação em si, talvez só o Ricardinho que eu mudaria. E no ataque, né? Quem que a gente tinha no ataque convocado pelo Brasil? Ronaldo, que estava no Real Madrid com 29 anos. Adriano na Inter de Milão só tinha 23 anos, mas jogava muito. E o Fred do Lyon, que estava no Lyon com 22 anos, né? O Fred.
e o Robinho com 21 anos no Real Madrid. Esses eram os 4 atacantes escolhidos pelo Parreira, né? E aí, Valdir, dava certo? Era esses caras mesmos? Cara, ó, vou falar pra você, Ronaldo, Adriano e o Robinho já, pô, eles viviam um momento assim, o Ronaldo, principalmente por causa de 2002, né? O Adriano vinha numa ascensão na carreira muito grande, e o Robinho, né, que também, assim, era o cara que a gente esperava, assim, vai ser melhor do mundo, ele vai chegar na Europa e vai ser melhor do mundo. E o Fred, ele chega para ser um centroavante reserva, né? Ele era o reserva do Ronaldo ali, né, talvez. Mas existiam outras opções que eram discutíveis na época, a gente vai falar sobre elas. Por exemplo, tinha o Júlio Batista no Real Madrid com 24 anos, que estava mais pronto do que o próprio Fred. O Rafael Sobis vivia um grande momento no Inter, mas era um garoto de 20 anos. O Wagner Love no CSKA também tinha 21 anos, mas esse daqui, ó, Ricardo Oliveira, que fase o homem vivia no São Paulo, era uma das opções que o Parreira tinha, 24 anos, também tinha mais experiência que o Fred, mas o Fred foi escolhido. Tinha um Amoroso que tinha acabado de ser campeão mundial pelo São Paulo, e aí ele vai pro Milan, tava com 31 anos. O Rivaldo no Olympiacos tinha 31. Tinha o Gil, centroavante do Cruzeiro, jogava muito, 25 anos. Fernandão, jogador do Inter, 27 anos. Nilmar no Corinthians com 21. O Liedson, que ainda não era naturalizado português, estava com 27 anos no Sporting. O Luiz Fabiano, que também seria o centroavante da próxima Copa, com 25 anos, jogava no Sevilha. Tinha o Alexandro no Cruzeiro. Nossa, o Alec Gol, irmão do Richarlison, fazia gol que nem água. Eu ficava besta de ver o Alexandro no Cruzeiro, jogava muito. 24 anos ele estava. O Dagoberto, que era uma grande promessa do futebol, né? Estava só com 22 anos, mas ele convivia com problemas. Ele queria sair do Atlético Paranaense, tinha algumas lesões, enfim. Então ele estava em processo, não era um dos favoritos. E o Denilson, né, que é o Denilson Show, estava no Bordeaux, tinha 28 anos na época, também não vivia seu auge. Talvez, mais uma vez, você poderia tirar o Fred e levar o Sobis, era um dos caras que a gente esperava que poderia pintar, o Ricardo Oliveira, né, que também era outro cara que estava jogando muito. Poderia levar o Fernandão, que vivia um grande momento no Inter? Poderia. O Nilmar do Corinthians? Poderia. O Luiz Fabiano? Mas, mais uma vez, gente, não é esse o problema. O Fred era reserva, entrou pouco. Era uma seleção dos titulares muito galáctica e não foi erro de convocação. Vocês percebem que tudo que eu disse aqui não teve muitas contestações nas convocações. Pontualmente você tinha o Ricardinho, o Fred, mas, tipo assim, não tinha mais muitas opções que você contestava nessa seleção. O que a gente ouve falar muito, né, pessoal, dessa seleção 2006, foi o grande favoritismo, né? Você pega ali o titular, que era Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, tinha o Adriano e o Ronaldo no ataque. Esses eram os titulares. Você tinha na reserva o Juninho Pernambucano, você tinha o Robinho, você tinha o Luizão e o Cris de reserva, o Cicinho, o Rogério Ceni. Era uma seleção maravilhosa. O Gilberto Silva, gente, era maravilhoso, sabe? Não dava para você. Edmilson na reserva. Então, assim, pessoal, não dá para contestar a convocação do Parreira. Ele convocou os melhores, realmente. Quem assistia era sacanagem. A seleção jogava muito bem, mas foi eliminada por uma seleção tão boa quanto, que era a França. A França de Thierry Henry, a França de Zidane, a França de Anelka, a França que estava na época também com o Cissé no ataque, a França que estava com o Maludá, que estava com o Makelele. Gente, o Barthez no gol, gente, era uma seleção incrível. E, gente, futebol é isso, sabe? Lógico que a gente como brasileiro fica triste pra caramba. Eu queria ter visto, pô, a seleção do Hexa. Aquela seleção era pra ser a do Hexa, mas não veio, sabe? Na bola, foi 1-0. Nós não tomamos de 7-1. Nós não tomamos de 7-1 da França, foi 1-0, um erro. Pode acontecer. Seleção jogou abaixo, um pouquinho abaixo. Talvez a seleção da França estava com mais fome de bola naquele dia. E a seleção, por já ter muitos jogadores que já eram campeões do Penta em 2002, talvez eu não estava com aquela mesma fome de ganhar em 2006, né? Então,
Não tem muita explicação, gente. Futebol é assim, a gente tem que parar de querer... Não, mas tinha obrigação. Não tinha obrigação. Futebol é isso, cara. Quem joga futebol sabe. Tem dia que o seu time não tá bem e perde um jogo que parecia fácil. E tem dia que você pega um jogo que você fala, vou perder hoje, os caras é bom. Você dá seu sangue e você ganha o jogo. Então é isso o futebol, pessoal. A seleção 2006, ela merece aplausos, muito mais do que críticas. Houve oba-oba? Houve. Mas perdeu de uma forma digna para uma grande seleção. Não foi eliminado por Togo, não foi eliminado por Costa do Marfim, não foi eliminado pela Tunísia. Foi eliminado pela França do Zidane. Jogou demais, pessoal. Mas se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. Comenta aqui embaixo se você concorda com a minha opinião sobre a seleção 2006. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Valeu!